Goku meio Viltrumita parte final, o legado do Imperador 100 anos depois. O universo lembrava de Kakaroto de muitas formas. Para alguns, ele era o tirano que conquistou 7.200 planetas com punhos de ferro e vontade de aço. Para outros, o reformador que libertou escravos e deu voz aos silenciados. Para a maioria, ele era simplesmente o Imperador Eterno, o ser que uniu galáxias, derrotou deuses e mudou o curso da história para sempre. 100 anos se passaram desde o Torneio do Poder. 100 anos desde as grandes reformas. 100 anos desde que Kakaroto decidiu ser mais do que um conquistador. O Imperador ainda estava no trono. Seu corpo Viltrumita Saiyajin mal mostrava sinais de envelhecimento. Seus cabelos negros ainda eram tão escuros quanto na juventude, seus músculos ainda definidos, seus olhos ainda brilhando com a mesma ambição de sempre. Mas algo havia mudado. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora tinham calor. Sua postura, antes rígida e ameaçadora, agora era relaxada, quase serena. Ele ainda era um imperador, mas era também um avô, um bisavô, um patriarca. A família imperial, os 35.000 filhos de Kakaroto, haviam se multiplicado. Agora, o império tinha 2 milhões de descendentes diretos do imperador, uma vasta rede de netos, bisnetos e tataranetos, espalhados por todo o território imperial. Gohan, o filho mais velho, agora com 118 anos, aparência de 40, havia se tornado o principal diplomata do império. Sua calma e sabedoria eram lendárias. Ele negociou tratados com os universos 6 e 11, estabelecendo uma era de paz interestelar. Trunks, filho de Bulma, herdou a inteligência da mãe e a força do pai. Ele liderava o Instituto Científico Imperial, onde suas pesquisas sobre viagem interdimensional abriram portas para outros universos. Kira, a filha feroz de Lunch, tornou-se a comandante da guarda pessoal. Dizia-se que ela era a única pessoa no Império que conseguia fazer Kakaroto rir de verdade. Futuri, filha de Mai, tornou-se a chefe da inteligência imperial. Nenhum segredo no universo escapava de sua rede de espiões. Crimson, filho de Violet, liderava as forças de defesa planetária. Ele era o escudo do Império. E havia tantos outros, cada um com sua personalidade, seus talentos, seus destinos. Kakaroto os observava todos com um orgulho silencioso. Eu criei isso, ele pensava. Não sozinho. Mas criei. Anissa, a generalíssima aposentada Anissa, aos 138 anos, a aparência imutável de sempre, finalmente havia se aposentado. Não por fraqueza, seu corpo Viltrumita ainda era uma fortaleza. Não por cansaço, sua vontade ainda era de aço. Mas porque ela havia decidido que era hora. Eu passei séculos conquistando, ela disse a Kakaroto, durante uma de suas caminhadas matinais pelo jardim do palácio. Séculos matando. Séculos construindo impérios. Agora, ela olhou para os netos e bisnetos brincando à distância. Agora eu quero apenas observar. Kakaroto colocou a mão no ombro da mãe. Você fez sua parte, mãe. Mais do que qualquer um. Eu criei um monstro, ela respondeu, sem amargura. E esse monstro se tornou um rei. E esse rei se tornou um líder. Ela sorriu, um sorriso raro, genuíno. Eu não poderia estar mais orgulhosa. Anissa passou seus últimos anos viajando pelo Império, visitando planetas que a havia ajudado a conquistar, conhecendo as pessoas que haviam sido escravizadas e agora eram livres. Ela morreu como viveu, em silêncio, com dignidade, sem medo. Seu corpo foi cremado em uma cerimônia que durou 7 dias. Kakaroto não chorou, Viltrumitas não choram. Mas ficou em silêncio por um mês inteiro, recusando-se a falar com qualquer um. Quando voltou a falar, suas primeiras palavras foram: ela era a mais forte de nós todos. Não porque tinha mais poder, mas porque nunca desistiu. Vegeta, o príncipe redimido Vegeta, agora com 138 anos, aparência de 45, havia finalmente encontrado paz. O príncipe dos Saiyajins passou décadas buscando superar Kakaroto. Treinou mais. Lutou mais. Sofreu mais. Nunca conseguiu.
Mas em algum momento, talvez quando viu Kakaroto libertar os escravos, talvez quando viu poupar os universos no torneio, talvez quando viu se tornar um avô amoroso, Vegeta parou de tentar. Você venceu, ele disse a Kakaroto, em uma noite estrelada, os dois sentados no topo do palácio. Não apenas como guerreiro. Como ser humano. Como líder. Como tudo. Não é uma competição, Vegeta. Sempre foi. Para mim. Vegeta olhou para as estrelas. Mas não precisa ser mais. Eu encontrei algo que nunca tive. O quê? Propósito. Não apenas sobreviver. Não apenas lutar. Mas construir. Vegeta tornou-se o principal mentor da nova geração de guerreiros. Seus métodos eram duros, mais duros que os de Kakaroto, mas eficazes. Milhares de jovens Saiyajins, Viltrumitas e híbridos passaram por suas mãos. E todos eles saíram mais fortes. E mais sábios. Bulma, a mente por trás do Império Bulma, agora com 148 anos, a aparência de 60, graças a tratamentos anti-idade que ela mesma inventou, ainda era a mente mais brilhante do Império. Ela havia se aposentado da gestão ativa, mas continuava inventando naves mais rápidas. Robôs mais inteligentes. Armas mais precisas. Você nunca para, não é? Kakaroto perguntou, encontrando-a no laboratório às 3 da manhã. Parar é para os mortos, ela respondeu, sem tirar os olhos do projeto. Estou trabalhando em uma coisa que vai mudar tudo. O quê? Viagem entre universos. Não temporária. Permanente. Pontes que conectam o universo 7 com o universo 6, com o universo 11, com todos eles. Kakaroto ficou em silêncio. Você quer unir os universos. Quero dar ao seu império a chance de ser infinito, Kakaroto. Não através da conquista. Através da conexão. Bulma terminou o projeto 3 anos depois. As pontes dimensionais foram inauguradas em uma cerimônia que uniu 12 universos. Kakaroto apertou a mão de Ichi, abraçou o Kaba, trocou socos amigáveis com Jiren. Obrigado, ele disse a Bulma, naquela noite. Por tudo. Você merece, ela respondeu. Você mudou, Kakaroto. Mudou muito. Você também. Bulma sorriu. Eu aprendi com o melhor. Goku Jr. E a nova geração o bisneto de Kakaroto, chamado Goku Jr. Em homenagem ao nome que Kakaroto recebeu ao nascer, era especial. Desde pequeno, Goku Jr. mostrou um poder que nem mesmo Kakaroto tinha na mesma idade. Aos 5 anos, já voava. Aos 8, já dominava o Ki. Aos 12, alcançou o Super Saiyajin. Ele é como você, Vegeta observou. Talvez mais forte. Talvez, Kakaroto respondeu, observando o menino treinar. Mas diferente. Diferente como? Ele tem algo que eu nunca tive. Inocência. Ele luta porque ama lutar. Não porque precisa provar algo. Não porque quer conquistar algo. Apenas, porque sim. Kakaroto sorriu. Talvez essa seja a verdadeira evolução. Não mais poder. Mas propósito puro. Goku Jr. tornou-se o campeão dos Jogos Imperiais aos 15 anos, derrotando adversários com décadas de experiência. Ele era rápido, criativo, e tinha um senso de justiça que lembrava, ironicamente, os antigos guerreiros que Kakaroto havia massacrado décadas atrás. Você se parece com alguém que eu conheci, Kakaroto disse ao bisneto, após a vitória. Quem? Um amigo. Que eu matei. Há muito tempo. Goku Jr. ficou em silêncio. Você se arrepende? Perguntou. Todos os dias. Kakaroto colocou a mão no ombro do menino. Não cometa os mesmos erros que eu. Seja forte. Mas seja bom. O universo precisa de guerreiros como você. Não de conquistadores. Goku Jr. assentiu. Eu vou tentar, bisavô. Tentar é o primeiro passo. O encontro final com Bios convocou Kakaroto para uma última visita. O deus da destruição estava velho. Não fisicamente, deuses não envelhecem, mas em seus olhos havia um cansaço que Kakaroto nunca tinha visto. Vou dormir, Bios anunciou. Por 1000 anos.
Talvez mais. E o universo? Quem vai destruir os planetas que precisam ser destruídos? Whis vai cuidar disso. Ou talvez ninguém. Talvez o universo precise aprender a se autorregular. Bills olhou para Kakaroto. Você mudou, Kakaroto. Mudou muito desde que nos conhecemos. Você também. Eu? Não mudei nada. Mudou. No começo, você me via como uma ferramenta. Algo útil. Agora você me vê como um amigo. Bills ficou em silêncio por um longo momento. Amigos são para mortais, ele disse finalmente. Deuses não têm amigos. Talvez seja por isso que você é tão solitário. Bills quase sorriu. Você é insolente até o fim, não é? Até o fim. Bills se levantou. Cuide do universo, Kakaroto. É seu agora. De verdade. Não porque você conquistou. Porque você merece. Eu não mereço nada. Talvez não. Mas você construiu algo. E isso é mais do que a maioria. O deus da destruição desapareceu em sua esfera de energia. Kakaroto nunca mais o viu. O fim do Imperador Kakaroto viveu por muito tempo. 500 anos. 1000 anos. 2000 anos. Seu corpo Viltrumita Saiyajin o manteve vivo e forte por séculos. Ele viu seus filhos crescerem, envelhecerem, e em alguns casos, morrerem. Viu seus netos se tornarem avós. Viu o Império evoluir de uma máquina de guerra para uma civilização próspera. No final, ele decidiu que era a hora. Não estou morrendo, ele disse a Bulma, que ainda estava viva graças à sua tecnologia. Estou escolhendo partir. Por quê? Ela perguntou, seus olhos marejados. Porque eu já fiz tudo o que precisava fazer. O Império está seguro. Meus descendentes são fortes. O universo está em paz. Ele sorriu. E estou cansado, Bulma. Cansado de ser imperador. Cansado de ser Deus. Cansado de ser lenda. O que você quer ser? Apenas, Kakaroto. Ele abdicou do trono em uma cerimônia que durou um dia inteiro. Seu sucessor foi Goku Jr. O bisneto que representava tudo que Kakaroto havia aprendido. Cuide deles, Kakaroto disse, entregando a coroa. Cuide de todos. Eu cuidarei, bisavô. Kakaroto olhou para sua família. Para seu império. Para seu universo. E partiu. Não para a morte. Para o desconhecido. Ele voou para o espaço, sem nave, sem destino, sem rumo. Apenas ele e as estrelas. Bulma o viu desaparecer no horizonte e chorou. Vegeta o viu e sorriu. Anissa, onde quer que estivesse, deve ter sentido um orgulho imenso. Epílogo: o que restou o novo Império Viltrumita sobreviveu a Kakaroto. Goku Jr. provou ser um imperador sábio e justo. Ele expandiu as políticas de Kakaroto, aprofundou as alianças com outros universos, e transformou o Império em algo que Kakaroto jamais imaginou, uma federação. Planetas agora tinham autonomia. A escravidão foi abolida permanentemente. A educação e a saúde eram direitos universais. O Império ainda era forte. Ainda tinha exércitos, robôs, soldados. Mas agora era uma força de defesa, não de conquista. Os filhos de Kakaroto, os 35 mil originais e seus milhões de descendentes, espalharam-se pelo universo. Alguns se tornaram guerreiros. Outros, diplomatas. Outros, artistas, cientistas, professores. O sangue de Kakaroto corria nas veias de bilhões. E em cada um deles, havia um pouco do imperador. A lenda Kakaroto se tornou lenda. Poemas foram escritos sobre ele. Canções foram cantadas. Estátuas foram erguidas. Mas a verdade sobre Kakaroto era mais simples do que qualquer lenda. Ele era um guerreiro que aprendeu a ser mais do que guerra. Um conquistador que aprendeu a construir. Um tirano que aprendeu a amar. E no final de tudo, ele era apenas um homem. Um homem que olhou para o universo e decidiu que queria deixá-lo melhor do que encontrou. E conseguiu. Final: Kakaroto flutuava no espaço profundo. Nenhum planeta por perto. Nenhuma estrela. Apenas o vazio e ele.
Foi uma boa vida, ele disse em voz alta, para ninguém. Não perfeita, mas boa. Ele fechou os olhos. Sentiu que do Império, 7.200 planetas, 1 trilhão de vidas, todos conectados por redes de energia que Bulma havia criado. Sentiu seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todos brilhando como estrelas na escuridão. Sentiu Vegeta, ainda treinando, ainda buscando ser mais forte. Sentiu Bulma, ainda inventando, ainda construindo. Sentiu Anissa, em algum lugar além da morte, observando com orgulho. E sorriu. Obrigado, ele sussurrou. Para todos. O Imperador Kakaroto abriu os olhos pela última vez. Viu as estrelas. E deixou o universo seguir sem ele. Fim, o universo não se lembra de tiranos. Lembra-se daqueles que construíram algo que valia a pena ser lembrado. Kakaroto foi muitas coisas. Conquistador. Imperador. Deus. Mas acima de tudo, foi um homem que aprendeu que a verdadeira força não está em destruir, mas em proteger. E por isso, seu legado vive. Das Crônicas do Novo Império Viltrumita, ano 2150.